11. É isso. Espera um pouquinho. É isso mesmo. Lucas 7, nós vamos ver do 11 ao 17. É uma passagem bem conhecida, né, de todos nós. A ressurreição do filho de uma viúva. Amém. Pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos, em numerosa multidão, ia com ele. Ao aproximar-se do portão das cidades, eis que saía um enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. E ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores. Chegando-se, tocou no caixão, e os que estavam carregando pararam. E então Jesus disse: jovem, eu ordeno a você, levanta-te. E o que estava morto sentou-se e passou a falar. E Jesus restituiu a sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam o nome de Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Amém, irmãos? Eu quero falar um pouco, né? Porque aqui diz, no primeiro versículo, no versículo 11, o primeiro versículo que nós lemos, fala de que Jesus, pouco depois, Jesus foi para a cidade. Pouco depois de quê? Né? Então nós vemos aqui um contexto antes de Jesus ir para a cidade de Naim. Ele estava pregando ao povo, ele estava falando ao povo, e no momento em que o centurião entrou e ele curou o servo do centurião, quando o centurião disse para ele: não entreis na minha casa, porque eu não sou digno que entres na minha casa, mas se tu mandares somente uma palavra, o meu servo será curado. E assim foi feito. Então, depois dessa cura maravilhosa, depois de Jesus se maravilhar com essas palavras, e todos, aquela multidão que estava com Jesus, ouviram e participaram desse milagre, Jesus foi para a cidade de Naim. Então, aquela multidão que estava andando, que vinham seguindo a Jesus, que vinha e chegaram até as portas da cidade de Naim, era a multidão que estava acostumada a ver milagres, era a multidão que seguia Jesus. Era a multidão que conhecia Jesus como Senhor, que sabia que Jesus era o Filho de Deus, que estavam acostumados a ver Jesus a curar, ver Jesus a operar milagre. Eu posso dizer para você que era como nós hoje aqui, que estamos aqui reunidos no nome do Senhor para orar, para ouvir a voz de Deus. Essa era a multidão que andava com Jesus, era a multidão que estava acostumada a ouvir Jesus falar, a seguir Jesus, a obedecer a Jesus, a andar com Jesus. Isso significa que era nós. Nós somos o povo que andamos com Jesus. Nós somos o povo que estamos acostumados a ver milagre. Nós somos o povo que cremos em milagre. Nós somos o povo que cremos no poder do Senhor Jesus. Porque senão hoje, numa tarde, nós não estaríamos aqui falando em nome do Senhor Jesus. E aquela multidão já tinha presenciado, já tinha ouvido Jesus aqui. No contexto anterior, Jesus tinha trazido várias palavras de orientação para aquela multidão. E aquele povo viu e continuaram seguindo Jesus. E agora Jesus segue para a cidade de Naim. E ao chegar no portão daquela cidade, porque as cidades antigamente não eram nada, havia portas, né, para entrar. Você não era assim, hoje você atravessa de uma cidade para outra de carro, de ônibus, mas nesse contexto não era assim. As cidades, quando você atravessava de uma cidade para outra, havia uma muralha, a cidade era cercada por muros, e você tinha que passar por uma porta, por um portão, para entrar para outra cidade. E Jesus, quando ele chega, antes dele atravessar a cidade de Naim, ele está de frente com outra multidão. Mas só que essa multidão que vinha era uma outra multidão, não era a multidão que estava acostumada a ver milagre. Não era a multidão que estava acostumada a ver o início das coisas, mas era a multidão que estava acostumada sempre com o final.
Aquela multidão que estava acostumada a carregar enterro. Sabe aquele povo que está acostumado a ver seus jovens ser enterrados, a ver os seus jovens morrer? Era essa multidão que vinha ali. E aquela viúva, a mulher já não tinha marido. Nós sabemos que no contexto de Israel, a mulher vivia da provisão do marido. Se o marido morresse, ela ficava com a provisão do filho. Mas se ela perde o filho, ela não tinha mais provisão. Então ali eles estavam carregando dois final. O filho para colocar na sepultura. E a mãe já sabia que ali havia o fim. Acabou, não tenho mais renda, não tenho mais como sobreviver, não tenho mais como viver. E aquela multidão estava acostumada a ver o povo a chorar, a ver o povo a sofrer. Então, de um lado, tinha uma multidão que estava acostumada a ver milagre, que estava acostumada a se alegrar com a graça e o poder do Senhor Jesus. Aleluia. Mas do outro lado vinha uma multidão que estava acostumada a enterrar, ir até o final. Aqui acabou, aqui é o final, porque o sepulcro, para nós, quando nós colocamos alguém no sepulcro, para nós é o começo de uma eternidade, aleluia. É o começo de uma nova vida com Cristo, aleluia. Mas porque a morte ainda não nos vence. Mas quando é o lado contrário, aquela multidão que não anda com Jesus, que não conhece a Jesus, quando entrega alguém numa sepultura, é o final, acabou, terminou. Ali é o fim. Então nós temos um lado a multidão da vida, a multidão da graça, a multidão da alegria. Mas do outro lado nós temos a multidão do sofrimento, a multidão da tristeza, a multidão da dor, a multidão que eu não sei mais o que fazer, a multidão do desespero, da angústia. Mas eu quero te dizer que quando a multidão do desespero, a multidão da angústia bate de frente com Jesus, ela vira a multidão da alegria, ela vira a multidão da esperança. Aleluia, glória a Deus. E aí, aquela multidão de Jesus, vem, o povo chora, e agora o que vai ser dela? Uns lamenta, outros ajudam. Tem aqueles que gostam de pegar na alça do caixão, né? Faz questão. Não pode deixar que eu leve. Já foi termo assim? Tem briga para pegar na alça do caixão. Vamos levar. E Jesus chega aí. O povo é impactado com o poder da graça, é impactado com o poder da vida. E aí para. Interrompa. Não vai até o final. Aqui há um novo começo. Porque a graça tocou. Porque a vida chegou. O caminho foi interrompido. O caminho era para o final. Mas agora aqui eles estão de frente com um novo, único e verdadeiro caminho. Senhor Jesus, porque Ele diz na sua palavra: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Aleluia. E aí Jesus para aquela multidão. Mas eu quero parar um pouquinho aqui no meio. Porque sempre que tem um lado e tem outro lado, fica um meio. Tem um meio. E eu quero falar um pouquinho para aqueles que não estão nem do lado de cá e nem do lado de lá, que se posiciona no meio. Ele não serve. Ele está aqui, crê em Jesus, mas não se posiciona do lado de Jesus. Mas também não passa para o lado de cá, pelo lado daqueles que sofrem, que choram, que estão acostumados com o final. E eles ali param. Eu vou falar para a multidão do meio. E eu quero dizer, talvez você fique um pouquinho chocada com o que eu vou dizer, mas muitas vezes, ou a multidão do meio, somos nós mães. Nós mães temos essa graça de muitas vezes de ficar no meio, de não assumir uma posição de fé, de verdadeira fé, no meio, do lado de Cristo. Irmãos, eu estou falando isso, irmão. Estou falando porque muitas vezes essa multidão que fica no meio,
ela impede Jesus de chegar à multidão da dor e transformar esses que estão mortos em vivos. Porque não nos posicionamos corretamente do lado de Jesus. E isso é muito típico de nós mães, quando temos nossos filhos em casa. Principalmente aquela história quando o filho chega em casa e a gente começa a perceber que o menino já começa a falar mal dos colegas da igreja. Quando o menino já começa a dizer que o líder não está agindo muito bom, que ele não concorda muito com a liderança. E a gente, ao invés de orar pelo menino, a gente quer orar pelo líder. Ao invés de a gente dizer, filho, mas foi o Senhor que colocou ele lá, e você não cabe concordar, cabe você obedecer. Então eu vou orar por você, para que o Senhor coloque um pouquinho de obediência no teu coração. E a gente, ao invés de se posicionar, porque essa é a posição de quem está do lado de Cristo, mas a gente endossa. Porque se eu perguntar aqui, nós somos poucos, mas se eu for perguntar aqui, cada um, quem concorda com o que aqui, cada um vai ter alguma coisa que discorda. Se a gente disser que concorda com tudo que acontece aqui na igreja, é mentira. Se o pastor abrir um precedente, ele vai ter tanta opinião que ele vai surtar. Porque cada um tem a sua. Mas a nós não cabe concordar ou discordar, cabe obedecer. Porque eu acredito que quando Deus chamou Josué para tomar o lugar de Moisés, ele que ia entrar com o povo na terra prometida, eu acredito que Moisés não concordou, nem Josué concordou, mas obedeceram. Porque Josué tinha visto o povo quase apedrejar Moisés, tinha visto Moisés passar um vento na mão daquele povo rebelde. Você acha que Josué estava disposto a conduzir aquele povo? Moisés tinha passado um sacrifício para tirar aquele povo da terra do Egito. E agora ouve de Deus que ele não vai chegar com o povo na terra prometida, quem vai à frente dele é Josué. Será que eles concordaram? Não, mas eles obedeceram. Então, se você for pegar a Bíblia, eu mesmo, lendo a Bíblia, tem um bocado de coisa ali que eu não concordo. Mas eu não fui chamada para discordar, fui chamada para obedecer. Então a gente já começa, mas aí quando o filho chega em casa com esse assunto, nós, em vez de nos posicionar do lado de Jesus, nós somos os primeiros a concordar. Ah, mas tem isso também que eu não concordo, tem aquilo ali também. Ah, é, meu irmão, mas tem um negócio ali também que eu tô... Irmão, a gente acaba alimentando. E com isso você não está ajudando. Você não está ajudando o seu filho a chegar a Cristo, mas você está ajudando ele a se dividir, a se separar. E a nossa posição tem que ser do lado de Cristo, e não ficar no meio. E aí o filho começa, tem uma resenhazinha, tem uma festa, mas isso é coisa de jovem, não tem nada a ver. Mas tem um showzinho ali, isso não tem nada a ver, isso é coisa de jovem. E a gente vai liberando, a gente vai deixando. Tu não está posicionada com Cristo, minha irmã. Porque a palavra de Deus é assim, sim, não. A palavra de Deus diz que o profano não tem comunhão com a luz. As trevas não têm comunhão com a luz. E nem o profano tem comunhão com o santo. O que é santo é santo. A Bíblia diz que o manancial de água doce não jorra águas amargas. A água ou ela é doce ou ela é amarga. Você não está posicionada, você está no meio. E aí a gente começa a arrumar aquela posição do não tem nada a ver. Essa é a posição do meio, a posição do não tem nada a ver. Não tem nada de nada. Lá em casa eu falo, olha só, você quer ir, você vai. Mas isso não é coisa de cristão. Você quer fazer, você faz, mas isso não é coisa de crente. Vou fazer uma tatuagem, é pecado? Não, pecado não é não, mas não é bonito. Porque o crente tem que ter a marca de Cristo. E assim eu vou falando, que eu ouvi, mas eu estou posicionada do lado de Cristo. E muitas vezes nós como mãe, nós somos um impedimento para que Jesus toque
do lado de cá, porque a gente fica no meio. O filho aqui às vezes está morto no pecado, morto no desânimo, e a gente não se posiciona. E quando você fica no meio, você não toma a posição do lado de Cristo, você impede que Cristo chegue e toque no teu filho do lado de cá e traga ele para o lado dele. Porque nós tomamos essa posição. Eu vou dizer aqui para você uma coisa, hoje minhas filhas são 2 mulheres já adultas, mas eu posso dizer para você que eu estou falando aqui, mas eu estou falando com causa própria. Eu me lembro que eu trabalhava com um grupo de adolescentes na época, de uma outra igreja, e esses adolescentes, eles tinham um costume, que olhando não tinha nada a ver. Eles tinham uma roupa de vir para a igreja, e a roupa depois deles ir para o cinema, mas adolescente não trabalha, pelo menos naquela época. Hoje em dia eles até trabalham, mas naquela época não trabalhavam. E quem comprava a roupa deles? Eram nós, as mães. Né? Então a gente não tinha essa posição. Eles, quando saíam, acabavam de fazer, às vezes faziam peça, faziam um trabalho bonito na igreja, às vezes ganhavam até a roupa para Jesus. Mas depois eles colocavam uma outra veste, né? Mais bonitinha, que não era mais a veste de crente, e iam para o cinema, ou iam para a pizzaria. E nós, como mãe, concordávamos com isso. Aí eu te pergunto, de que lado que eu estava? De Cristo. De que lado que eu estava? Eu não estava nem do lado de Cristo, nem estava aqui, porque eu trabalhava na igreja. Eles eram da igreja. A gente estava no meio. E estando nesse meio, a gente não dava oportunidade para que Jesus verdadeiramente trabalhasse e transformasse a vida deles. Muitas vezes a permissividade, quando a gente vai permitindo algumas coisas e não se posiciona corretamente, a gente permite que essas coisas vão acontecendo, vão minando a vida dos jovens, a vida dos adolescentes. Eu vou dizer para você, porque ninguém desvia, ninguém acorda de manhã e fala, eu vou desviar hoje, eu vou sair da igreja hoje, eu vou para o mundo hoje. Não, ele começa a desviar sentado aqui, ele começa a desviar dentro da nossa casa. E a gente, quando a gente vai tomar posição, ele já está lá fora. E isso eu não falo só, falo com jovens, eu estou falando com pais, com mães, com liderança. A gente tem que se posicionar enquanto está aqui dentro, tem uma posição. Porque quando você se posiciona do lado de Cristo, Cristo te honra. Ele não te deixa envergonhado. Ele honra a palavra dele. Quando você dirige um grupo debaixo da direção de Jesus, debaixo da palavra de Cristo, com certeza ele vai honrar a sua palavra. E o grupo vai crescer, seus filhos não vão sair. Muitas vezes a gente não consegue trazer os filhos que estão fora no mundo, não é por causa dos filhos, mas é por causa de nós. É triste dizer que muitas vezes dentro da nossa casa a gente não consegue se posicionar corretamente. Uma hora a gente fala uma coisa, outra hora a gente fala uma outra, outra hora a gente concorda com o pastor, outra hora a gente fala do pastor, uma hora a gente fala da mulher do pastor, e o jovem está ali escutando e a gente está falando, e a gente começa a concordar com o filme, começa a concordar, o menino está vendo filme de vampiro, um cortando a cabeça do outro, e a gente está ali rindo e achando engraçado, sem tomar uma posição. E aí depois a gente quer saber por que o nosso filho não vem na igreja. Aí chega o menino, fala com o menino coisas que não deve falar, e o menino vai só recebendo. Irmãos, a palavra hoje para mim é profética. Porque eu estou falando para você, eu tenho filhas, 2 filhas, as minhas filhas hoje já são 2 mulheres adultas, estão posicionadas na casa do Senhor. Uma é diaconisa, a outra é obreira, para a glória de Deus. Mas eu tenho netos que estão vindo agora, que são jovens, e eu estou falando porque o que eu me posicionei lá atrás com as minhas filhas, hoje, como mulher que se posicionou do lado de Cristo, como mulher que está do lado da multidão que louva e bendiz o nome do Senhor, como uma mulher da multidão que está no meio dessa multidão que quer ver milagre, como uma mulher que está no meio dessa multidão que quer ver a igreja cheia de jovens. Hoje eu tenho minha posição. Hoje eu me posiciono do lado da multidão de Cristo. Eu me posiciono ao lado de Cristo e prego a palavra de Cristo.
Pode ser que essa palavra não seja uma palavra, porque hoje nós estamos vivendo o tempo do não tem nada a ver. Mas não é bem assim. Deus nos chamou para ser santo. Amém. E eu quero prosseguir dizendo, né, quando Jesus chegou, ele para o enterro. E ele para aqueles que estavam com a mão no caixão. De repente, não sei se a mão deles endurecia, se largaram o caixão no chão, que foi que eles fizeram, mas eles pararam. Jesus, aqui agora acabou. Acabou, mas não acabou para ele, acabou o enterro. Parou. Vocês não vai mais prosseguir. Olhou para aquela mãe e disse para a mãe: não chores. Não chores. Porque por mais que a gente não se posicione, Jesus sempre se compadece das lágrimas de uma mãe. Quero dizer hoje para você, mãe, que tem chorado pelo seu filho, que tem chorado pela sua filha. Talvez seu filho esteja morto no pecado, morto no desânimo. Jesus tem uma palavra para você hoje: não chores. Não chores. Jesus diz hoje para cada mãe: não chores. Ele consolou aquela mãe. Ele: eu estou aqui. E eu creio que naquele mesmo momento, ao ouvir a doce voz do Senhor, o coração daquela mãe pulsou, se alegrou, como o teu coração está se alegrando hoje na presença de Deus, ao ouvir a voz do Senhor dizendo para ti: mãe, não chores. Não chores. E aí ele parou aquilo, acabou, e ele chega para o jovem. E o mais tremendo dessa situação, nessa passagem, que eu achei lindo, que foi para a mãe, ele teve uma palavra de graça, uma palavra de amor, uma palavra de consolo. Até mesmo porque nossos filhos não vêm com manual, a gente não sabe. A gente só sabe, só aprende a se posicionar depois do momento que você vive um tempo de angústia. Depois que você aprende. E muitas vezes a gente aprende com a nossa própria prova. E aí Jesus olhou para aquela mãe, ele teve compaixão, ele se compadeceu. Mas para o jovem, ele falou diferente. Ele chegou para o jovem e usou uma palavra de autoridade: levanta-te. Levanta-te. Ele deu uma ordem: levanta-te. Eu quero dizer para você nessa tarde que Jesus está dizendo: jovens, levanta-te. Há uma palavra de ordem para os jovens que hoje, muitos jovens, que hoje estiveram aqui na nossa igreja, que estiveram aqui nesse altar, louvando e dizendo o nome do Senhor com graça, hoje estão deitados no desânimo, estão mortos no pecado, estão mortos na fornicação, mortos na prostituição, morto. Mas hoje há uma palavra de autoridade no nome de Jesus. Eu quero ser boca de Deus nesta tarde para dizer: jovem, levanta-te, levanta-te, levanta-te. Jesus usou de autoridade para aquele jovem: levanta-te, levanta-te. Eu não sei se tem algum filho aqui nas drogas, na prostituição, se tem algum filho no tráfico, para quem está me ouvindo, mas há uma palavra de ordem, uma palavra de autoridade nessa tarde. Jovem, levanta-te. A jovem que está morto, tu que está morto aí nessas drogas, levanta-te. Tu que está morto aí nesse lugar de prostituição, levanta-te. Tu que está aí morto no desânimo, levanta-te, porque há uma ordem, há uma palavra de autoridade saindo desse altar. O jovem vai se levantar nessa igreja
dizendo: jovem, levanta-te, 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 e você vai ver uma nova juventude se levantando nesta igreja, por poder e graça de Cristo, porque a palavra foi liberada do céu, é uma palavra profética. Na tua casa, se tem jovem morto, o Senhor está entrando lá com autoridade e dizendo: jovem, levanta-te, levanta-te, levanta-te. Você pode dizer, se você tem algum filho, tem algum irmão, algum primo que está deitado, que está morto em algum lugar, você pode dizer o nome dele e dizer: levanta-te, porque se você não tem, eu tenho pelo menos uns 10 aqui, se então concordar comigo, jovem, levanta-te, levanta-te, levanta-te. Aleluia. Amém. E aí, naquela mesma hora, a palavra de Deus vai dizer, quando Jesus disse, e chegando-se, jovem, ele ordenou: jovem, eu te ordeno, levanta-te, levanta-te. E esta é a palavra de ordem nesta tarde: levanta-te, levanta-te. E aí foi no mesmo instante. A palavra vai dizer aqui no versículo 15: e o que estava morto sentou-se e passou a falar. Amém. Quero dizer, nessa tarde, tem jovem se levantando, tem jovem recebendo vida. Aleluia, aleluia. Mas Jesus mandou ele levantar, Jesus não mandou ele falar. Mas eu quero dizer que quando Jesus chega aonde Jesus está, ele faz infinitamente mais do que aquilo que vemos, pedimos ou pensamos. Ele apenas mandou o jovem levantar, mas o jovem passou a falar. E eu quero dizer também nessa tarde que o jovem que está se levantando lá na sua casa, que o jovem que está se levantando aqui nessa igreja, ele não vai só se levantar, mas ele vai cantar, ele vai pregar. Aleluia, ele vai evangelizar, ele vai levar vida, ele vai levar o nome do Senhor Jesus para a glória de Deus. Aleluia, aleluia. E aí Jesus toca naquele, Jesus fala para aquele jovem: levanta-te. Ele levanta e começa a falar. E aí Jesus olha, você vai ver que a palavra só foi uma ordem. Irmãos, muitas vezes as coisas não acontecem porque a gente fala muito. Jesus só deu uma ordem. Chega na sua casa, não fala muito, não. Mas começa a tomar essa autoridade que Cristo está te entregando aqui nessa tarde. Quando você olhar para o teu filho, quando você olhar para a tua filha, você toca nela e diz: levanta-te em nome de Jesus. Levanta-te em nome de Jesus. Seja essa a tua oração. Levanta-te, porque o lugar de morte não te pertence. Levanta-te, sai desse lugar de morte, porque você foi chamado para estar no lugar de vida. E aí Jesus pega, olha, pega aquele jovem, e a Bíblia vai dizer que ele restitui a sua mãe. Ele devolve a sua mãe. Quero te dizer nesta tarde que tudo que você acha que já está perdido, que já morreu na tua casa, na sua família, Jesus nessa tarde está te restituindo, está te devolvendo vivo. Porque Jesus pegou aquele jovem, deu a ordem. Jesus não tocou, ele deu a ordem, ele levantou. Mas na hora de entregar, Jesus entregou, restituiu. Toma, é seu. Cuida. É seu. Não é aquela coisa, eu já entreguei na mão do Senhor. Não, é seu. Você está vendo que aqui Jesus está restituindo a mãe. Porque muitas vezes a gente vai falar com a mãe, a gente vai, eu estou orando pelo teu filho, eu já entreguei na mão de Deus. Não.
É seu. Jesus entregou para você. É seu. Para com essa coisa de entregou na mão de Deus. É seu. Jesus está te entregando, está te devolvendo. É seu. É seu. Cuida. Não permita mais que ele atravesse para aquele outro lado do portão onde tem morte. Não permita mais que ele atravesse lá para o outro lado. Traz. Que ele agora recebeu vida e uma nova vida. Porque fui eu. Agora, ele estava morto, mas agora ele reviveu. E quando a gente revive para Cristo. Porque a gente recebeu uma vida, mas o nosso novo nascimento é para Cristo, é com Cristo. Toma, é seu. Agora cuida, agora trata, agora ora. Se posicione. Sai da posição do não tem nada a ver. Sai da posição, eu já entreguei na mão de Deus. Sai da posição de concordância com o lado de cá e concorde com o lado de lá. Concorde com Cristo, concorde com Jesus, concorde com aquilo que está na sua palavra, em nome de Jesus. E Jesus já o restituiu, entregou de novo para sua mãe. Jesus podia dizer, não, agora ele vai. Fui eu que ressuscitei, né? Fui eu que trouxe vida a ele, né? Agora ele vai viver só para mim. Agora ele vai viver comigo, pegar a responsabilidade para ele. Eu vou cuidar dele e não vou deixar mais ele voltar para o lado de lá. Não. O que Jesus deu a você é para você cuidar. Quem não vai permitir que ele volte para o lugar de morte é você. Quem vai se posicionar para ele não voltar para o lugar de morte é você. Não é Jesus. Mas quando você se posiciona do lado de Jesus, aí não tem batalha perdida, porque ele vai entrar na guerra, ele vai entrar na batalha com você, e ele não vai atravessar para o lado de lá de novo. Mas isso vai depender de como você vai se posicionar. Sai do meio. Nessa tarde a palavra para nós que somos mãe, para mim que sou avó, para nós que somos... Sai do meio. Sai do meio. Se posicione. Olha, Deus tem falado muito comigo. Eu fiz uma outra ministração, acho que já tem quase um mês também, a palavra de Deus, porque quando a gente vem falar para a igreja, Deus já falou para a gente, a palavra de Deus para mim foi essa: se posicione. Se posicione. Sabe por quê, irmão? Porque o meio é confortável. Você não desagrada quem está aqui, mas também não desagrada quem está aqui. Você agrada os dois lados. Mas quem quer andar com Cristo tem que desagradar o mundo. E é um lugar confortável. E muitas vezes a gente se posiciona nesse meio sem a gente mesmo perceber. Quando a gente percebe, a gente está no meio. Porque é muito fácil ficar no meio. É confortável, é agradável. Porque você está aqui e está aqui. Todo mundo você gosta, aqui todo mundo te acha legal, aqui também todo mundo te acha legal. Mas a Bíblia diz que aquele que agrada ao mundo não agrada a Deus. E você para agradar a Deus, você vai desagradar. Talvez essa palavra seja tão desagradável, porque quando ela entrou aqui em mim também não foi agradável. Porque Deus vem falando comigo desde uma outra ministração que eu fiz. Se posicione. Se posicione. Sai do meio. Se posicione. E eu resolvi me posicionar. Resolvi tomar a posição do lado certo. Ficar do lado daquele que vive e reina. Ficar do lado daquele que é o caminho e a vida. E aí Jesus tomou o jovem e restituiu para sua mãe, para que ela cuidasse. E eu quero liberar uma palavra profética hoje para a nossa igreja. Eu quero liberar uma palavra profética hoje para a minha casa, para a tua casa. Jesus está restituindo jovens para esse lugar. Olha aí. Estou vendo jovens entrando pelaquela porta. Olha aí. Vai ter restituição. Vai ter restituição nesse lugar. Jovens que estavam mortos, revivendo. Jovens que estavam mortos, se levantando nessa parte aí. Ai, estou vendo aí. Ai, tem jovem entrando por essas portas, hein? Eu posso ver.
orar pelos filhos. Eu falei, Senhor, é uma palavra que eu nunca ministrei. Nunca falei para mães, nunca falei sobre filhos. Mas a Thelma disse para mim, você tem testemunho, você tem filhos. Falei, é verdade. E aí eu fui vendo lá atrás. E a palavra, se eu tivesse ouvido lá atrás, eu já tinha me posicionado. E eu posso te garantir que muita coisa eu não tinha vivido. Muita coisa eu não tinha passado. Porque tomar uma posição de autoridade dentro da nossa casa, tomar uma posição de autoridade no meio da família, debaixo da direção do nosso Senhor Jesus Cristo, não é tão fácil como muita gente pensa, mas é possível, porque quando a gente decide ficar do lado dele, tudo é possível, tudo é possível, tudo é possível, porque ele disse que tudo é possível àquele que crê, e nós cremos. Bom, eu vou entregar o microfone, mas eu quero entregar com essa palavra, dizendo para você, vai chegar, jovens. Deus vai restituir, Deus vai levantar. A palavra de ordem foi dada, a profecia foi entregue, foi profetizado. Mas eu quero te dizer, ele vai restituir sim, ele vai restituir sim. Mas eu quero saber qual é a tua posição, de que lado você vai estar. Eu quero saber se você está disposto a cuidar. Ele vai restituir na tua casa, ele vai restituir na tua família, ele vai entregar sim, ele vai trazer de volta, vai ter vida. Vai ter vida, aqueles que estavam mortos vão reviver. Mas temos que nos posicionar como igreja, porque você sabe que Jesus restituiu um jovem morto à mãe, pegou vivo, filho único de uma mãe. Mas você sabe que a igreja, ela é vista como uma mãe. Isso aqui é um útero que gera vida. E nós, não estou falando da igreja templo, não. Estou falando da igreja viva. Nós temos que estar disposto a nos posicionar, a ter essa posição com Cristo, e de falar a verdade, e de falar aquilo que Cristo nos manda dizer, de ser quem Cristo nos chamou para ser. Porque foi essa, quando eu preguei uma outra mensagem, o Senhor falou, eu estou te chamando para ser aquilo que eu te chamei para ser, para viver aquilo que eu separei para você viver. E Jesus está falando nessa tarde para cada mãe, não seja do lado de cá, não fique no meio, mas seja a mãe que Deus te fez ser. Porque mãe é mãe, mãe não é amiga, filho é filho, filho não é amiguinho. Amiguinho eles têm na escola, na faculdade, no trabalho, até na igreja. Mas em casa tem uma mãe posicionada com a autoridade de Deus, para quando ver o seu filho se prostrando, levantar as mãos e dizer, levanta-te, em nome de Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.